Olá, bem-vindo ao nosso estudo de hoje. Eu quero deixar aqui um versículo que está lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, que diz assim: O moço do homem de Deus se levantou bem cedo e saiu. E eis que um grande exército com cavalos e carros tinham cercado a cidade. Então o moço disse: Ai, meu senhor, o que faremos? E ele respondeu: Não temas, porque maior são os que estão conosco. E Eliseu orou: Senhor, peço que abra os olhos e veja. E eis que ele abriu os olhos e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor. Bom, essa passagem, ela nos traz um episódio onde o exército do rei da Síria estava cercando a cidade de Samaria para atacar a Israel. E a Bíblia vai dizer que o servo de Eliseu, ele se levanta bem cedo, e quando ele vê aquele exército cercando aquele lugar, ele vai até o seu senhor, a Eliseu, e ele fala assim: Ai, meu senhor, são muitos, o que faremos? E a resposta de Eliseu, que me deixa admirado, né? Ele fala assim: Senhor, abra os olhos dele para que veja. E ele então fala assim com seu servo: Não se preocupe, maior é o que está conosco. E quando Eliseu termina de fazer a oração, a Bíblia diz que os olhos do seu servo se abrem e ele enxerga um grande exército de anjos, cavalos, carros de fogo acampados ao redor deles. E o que eu aprendo aqui? Às vezes nós ficamos preocupados, né, com situações que se deparam, a gente pensa assim: e agora? Ai, como aquele servo disse: Ai, meu Senhor, o que faremos? Eles são muitos. A gente preocupa e pensa assim: e agora? O que eu vou fazer? Esse problema, essa batalha é maior do que eu consigo. Mas Eliseu fala assim: olha, abra os olhos dele para que veja. Quando aquele rapaz então passou a enxergar, acreditando naquilo que estava sendo liberado, né? Ele então, até então ele estava olhando com seus olhos limitados. Agora ele olha com os olhos da fé e ele enxerga o monte ali cercado com o exército do Senhor acampado ao redor deles. E Eliseu fala: tá vendo? Por que você estava preocupado? Maior é aquele que está conosco. E a lição que eu deixo aqui no dia de hoje é: por que você está preocupado? Maior é aquele que está conosco. Às vezes nós ficamos limitados e preocupados, mas o Senhor nos fala: maior é o que está conosco. Para de se preocupar e apresenta esse problema nas mãos dele e começa a enxergar que ele está acampado ao nosso redor com seu exército. E a palavra é: para de se preocupar, entrega nas mãos do Senhor, porque maior é aquele que está conosco. Um grande abraço, fica essa meditação e fiquem com Deus.